Renault, a Alpine vale a vergonha? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui, nessa semana em que a Fórmula 1 retorna para uma sequência mais longa, né? Sequência mais longa da temporada, não tem nenhuma mais longa que essa, 3 corridas seguidas, né? Começando agora com o GP da Espanha em Barcelona, depois tem Áustria e aí tem Inglaterra, uma sequência europeia, uma sequência muito longa e que nesse meio de semana, na verdade no início dessa semana, surge com uma informação curiosa, esquisita e escandalosa, eu diria. A Alpine estuda partir para a próxima fase da sua existência na Fórmula 1 em 2026 sem motores Renault. Isso mesmo. A informação que vem da revista inglesa Auto Sport dá conta de que o Bruno Famin, que é vice-presidente de esportes da Alpine e que assumiu no ano passado, depois da demissão do Otmar Szafnauer como chefe interino, e sem nenhum comunicado oficial, é bom reiterar isso, foi agora tratado, ele passa a ser tratado já há algum tempo nesse ano de 2024 como chefe efetivo. Repito, não houve nenhuma informação, nenhuma admissão da Alpine com relação a isso. Só mudaram a forma como tratam o Famin de chefe interino para chefe. Enfim, que o Famin já começa a conversar e estudar a possibilidade para entender se não tem o martelo batido já de que motor vai usar ou se vai de fato usar outro motor, que ele estuda a possibilidade. Bom, há alguns anos, a Alpine deixou de carregar o nome da Renault na Fórmula 1, né? Ela é a Alpine, de fato, que é um braço da Renault. Mas é uma operação Renault, é uma operação francesa que é tocada nos mesmos lugares, a fábrica de motores lá de Viry-Châtillon, na França, nos arredores de Paris, a fábrica na Inglaterra, em Enstone, na parte de indústrias da Inglaterra, um trecho do país onde estão quase todas as fábricas de Fórmula 1, tudo aquilo que já fazia a Renault, aliás, em vidas passadas até na Fórmula 1, antes de recuperar a equipe oficial nesse ano de 2016, ou nessa última geração, nessa geração atual. E aí, quando a Alpine, começa a estudar outras alternativas, falando, cara, a nossa potência não é boa o suficiente, isso é um escândalo para a Renault. Mas isso me parece... eu vou colocar panos quentes na parte da Renault, na companhia, a parte da equipe de corrida, por um motivo muito simples. A gente acompanha os dados semana após semana, etapa após etapa, e o motor Renault até pode não ser tão bom quanto o motor da Honda, o motor da Ferrari, mas ele não é tão ruim assim. Ele não está tão atrás. A gente sabe, porque isso em outros momentos foi uma questão muito maior, né? A Renault perdeu, por exemplo, o acordo com a Red Bull, que fez a parceria Red Bull-Renault ser tetracampeã mundial entre 2010 e 2013, no começo da era híbrida, justamente porque a Renault não conseguiu acertar os motores. Então, depois a briga foi tão feia que a Red Bull acabou rebatizando os motores Renault, embora ainda tivesse que usá-los, até o acordo com a Honda, que foi um pulo no vazio também, porque a Honda vinha de anos muito difíceis com a McLaren. Mas, no fim das contas, a Renault teve um motor muito abaixo no começo da era híbrida. E hoje, apesar de, eu entendo, não é o motor de ponta de pelotão, ou o melhor motor do mundo, não é um motor que te impede de ir bem. Não é, e isso tem sido dito pelas montadoras, isso tem sido dito pelas equipes, pelos pilotos já há alguns anos na Fórmula 1. É um regulamento de motor já tão veterano, as montadoras já trabalham nele já há tantos anos, que não há assim uma diferença tão grotesca entre
os diferentes motores, como houve lá em 2014, 15, 16, no começo da era híbrida. Os tempos mudaram. Claro que em 2026 há uma coisa muito diferente, que é um regulamento completamente alterado, carros completamente alterados, e aí vai saber que resposta que os motores vão dar. Claro que a Alpine sabe, tem informações do início do processo da Renault, mas é só uma parte do processo, ainda falta tempo para esse motor ser homologado, ainda falta tempo de trabalho, e ninguém sabe ao certo qual é a capacidade dos outros motores, assim como em 2014 a gente também não sabia. Assim como em 2014 a gente também não sabia. A gente tinha ideias no fim de 2013, mas ninguém sabia, até os carros começarem a andar, qual era a realidade. Ninguém imaginava a Renault tão atrás, por exemplo. Essa é a grande questão. Ninguém tem uma noção exata do que serão os motores de 2026 da Renault, da Mercedes, da Ferrari, da Audi, da própria Red Bull. Então a gente vê, por exemplo, gente tratando a Red Bull como passos atrás, a Audi sendo tratada como passos atrás das demais, a Mercedes, quem sabe, na frente, mas a gente não tem informações concretas, a gente não tem certeza com relação a isso. E a Renault sempre usou a Fórmula 1 muito mais como um laboratório dos seus motores, pelo menos com muito mais sucesso, do que a sua equipe de fábrica, necessariamente dita, ou a sua equipe oficial, que levou o seu nome, né? Foi a Renault que conseguiu, por exemplo, ganhar a primeira corrida com motor turbo na história da Fórmula 1, lá em 1979, com o Jean-Pierre Jabouille. Primeiro sucesso do motor turbo, o motor turbo que leva a Renault a ter um carro velocíssimo no começo dos anos 80, que tinha muito problema de confiabilidade, por isso não consegue ser campeão mundial, mas era um carro muito rápido, às vezes por várias vezes, o carro mais rápido do grid. Então, assim, a Renault preza por isso, e mais recentemente, como eu falei, no último período antes da era híbrida, os títulos com a Red Bull. A Alpine tem um problema que é um problema de Alpine, não é um problema de Renault, não é um problema de motor, é um problema de organização, é um problema institucional de uma equipe que não sabe o que faz, que não tem o norte, que troca peças aqui e acolá, sem um norte claro, sem uma estrutura clara, um chefe que caiu ali de paraquedas e está perdido, que claramente descontou uma raiva engarrafada no seu único piloto capaz de vencer corridas desde que a equipe voltou a existir lá em 2016. Né? O Esteban Ocon foi o único piloto capaz de vencer corridas com a Renault ou Alpine desde que essa equipe voltou a existir. Nenhum outro conseguiu. E ele foi tratado dessa maneira. Eu não estou aqui passando pano para o Ocon, que errou feio em Mônaco, e no meio de uma discussão de contrato, isso pode mesmo valer demissão ou valer a decisão de não renovar o contrato, tá, gente? Mas da maneira como foi feito e sendo espezinhado na sequência, sendo humilhado, dá a posição agora, e aí lá na frente a gente vai ver o que vai fazer, como aconteceu na corrida posterior no Canadá, uma pedida de troca de posição entre ele e o Gasly que não fazia sentido nenhum. Então, assim, é uma equipe perdida. O Pierre Gasly vai assinar com a Alpine a renovação porque não vai sobrar nenhuma outra opção para ele. Porque se não fosse assim, ele iria embora. Ninguém quer andar na Alpine. Ninguém que tem mercado na Fórmula 1 quer a Alpine. A Alpine é uma bagunça. Então a Alpine tem um problema de Alpine. Ela não tem um problema de Renault. Ela não tem um problema de motores. Os motores podem não ser os melhores do mundo, mas eles não são deficientes como é a equipe em organização, em inteligência, em preparação. Não é, em inteligência emocional até, sabe? O problema da Alpine é um problema, repito, de Alpine. Então, a Renault precisa pensar bastante. Eu não sou daqueles que crava que é melhor a Renault vender a equipe porque a Fórmula 1 passou a ser um negócio que dá lucro de alguns anos para cá, né? Então há um crescimento muito visível na categoria. Então eu não acho que vender a equipe seja a solução, mas acho que a Renault tem sim de pensar muito profundamente sobre se vale a pena passar essa vergonha com a Alpine, se vale a pena ficar na Fórmula 1 desta maneira. Quero saber o que vocês acham e, claro, peço para que vocês
curtam aqui o meu vídeo, curtam o nosso canal Canal 1, que deu show no último fim de semana com as 24 horas de Le Mans, e tem muito mais coisa vindo aí. E compartilhe o vídeo se você gostou, também deixe seu comentário, que o engajamento é muito importante. Valeu, rapaziada! Eu volto no momento mais oportuno, espero que vocês acompanhem a nossa cobertura do GP da Espanha no fim de semana, e até mais.